Jó. O nome da pregação dessa noite é o mistério do sofrimento. Então abra lá no livro de Jó comigo. Enquanto você abre lá no livro de Jó, Jó 1. Vamos contextualizar um pouquinho a respeito desse livro. Quando a gente pega a nossa Bíblia e a gente vai separar o Velho Testamento, a gente encontra algumas... Ai, deixa eu ver, eu não tinha visto a arte ainda, o mistério do sofrimento. Show, Érica, cadê a Érica? Obrigada, Érica. Quando a gente pega a Bíblia, e para fins de estudo mesmo, para fins teológicos, de organização, para ficar mais fácil que a gente entenda o momento e o contexto que as coisas foram escritas, e por que elas fazem parte da Bíblia, elas são divididas em alguns blocos, né? E tem o que a gente chama, lá depois do Pentateuco, dos livros históricos, de os livros poéticos. A gente pode chamar de os livros poéticos, e em algumas outras Bíblias a gente encontra esses livros como os livros de sabedoria, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. Esses livros são os livros poéticos, ou eles são chamados também de os livros de sabedoria. Por que será que eles são chamados livros de sabedoria? Se a gente começa a ver o conteúdo desses livros, a gente consegue ver que eles são puramente experiências humanas. Pessoas se derramando diante de Deus, Deus perguntando de volta, Deus respondendo essas pessoas, pessoas tendo encontros verdadeiros com Cristo. Se a gente vai lá em Salmos, a gente vai ver vários salmos de pesar, a gente vai ver salmos de sofrimento. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E a gente passa um salmo para frente, a gente vai encontrar um salmista: uau, Senhor, eu estou muito feliz, eu estou muito contente, eu estou muito agradecido porque eu te encontrei. E a gente passa mais alguns e a gente vê Jesus, um salmo de sofrimento, de pesar. E são experiências humanas. E é a sabedoria de Deus sendo desenvolvida em vidas humanas. As nossas experiências são palco para o tratar de Deus. As nossas experiências são palco para que a sabedoria dele seja desenvolvida em nós. Então é por isso que esses livros são conhecidos como livros de sabedoria. E hoje a gente vai se ater a um deles, que é o livro de Jó. E toda vez que a gente para olhar para esse livro, é a primeira coisa que me vem à mente. E eu acho que deve ser a primeira coisa que vem à sua mente também, se você já ouviu falar desse livro, que é a palavra sofrimento. Jó sofreu. E não sofreu pouco. Ele sofreu bastante. As principais características de Jó são uma humanidade escancarada e sofrimento. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sobre esse mistério do sofrimento. E sobre como muitas vezes ele pode nos afastar de Deus. Mas a gente vai descobrir que existe um mistério poderoso no sofrimento, que nos aproxime, que nos faz conhecer o Senhor de uma maneira que a gente não poderia conhecer em nenhuma outra situação. E foi isso que aconteceu com Jó. Então vamos ler Jó 1, do 1 ao 5. Amém? Peraí. Jó 1, do 1 ao 5. Amém? Na terra de Uz, vamos entender um pouquinho melhor quem era esse Jó, quem era esse homem. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e para beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos lá no íntimo tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Esse primeiro trecho do livro de Jó, ele nos apresenta esse homem. E a Bíblia faz questão de nos dar o panorama de que Jó era um cara extremamente bem-sucedido. Ele era um sheik
do Oriente. Ele era rico, ele tinha posses, ele era uma pessoa extremamente bem-sucedida, os filhos prosperavam, ele tinha filhos que ofereciam banquetes, e ele se preocupava em ser um homem íntegro e justo diante de Deus, e ele se preocupava não só por ele, mas ele se preocupava pelos filhos também. Aqui no finalzinho fala que ele pensava, vai que... Eu não sei se meu filho está pecando no íntimo, se ele está pensando alguma coisa, mas vai que ele está pensando. Eu não quero correr o risco de que ele seja amaldiçoado, ou de que aconteça alguma coisa com a minha casa e com a minha família. Então eu já vou oferecer sacrifícios, eu já vou purificar eles antes aqui, sem saber de fato se está acontecendo alguma coisa. Então ele era prevenido, se é que podemos dizer assim, né? E aí, entendendo quem era Jó, e que ele era um cara muito bem sucedido, a partir do versículo 6, a gente começa a ver o que aconteceu com o Jó. O que aconteceu com ele. Vamos ler, do 6 ao 12 junto. Melhor do que eu falar é a gente ler aqui na palavra mesmo. O que aconteceu com ele. A partir do versículo 6, a gente vê essa parte do capítulo sendo intitulada como a primeira provação de Jó. Então, olha lá. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás, ou o acusador, também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás estava passeando aí pela terra, e ele chega diante de Deus, e Deus pergunta o que ele estava fazendo, e o Senhor traz a menção de Jó nesse encontro. E aí Satanás responde, beleza, eu estou vendo aí que ele te segue, que ele é corretíssimo, que ele é certinho, mas também ele tem razão para ser certinho. O Senhor dá tudo o que ele precisa, ele é extremamente abençoado, ele é extremamente rico, ele tem tudo o que ele precisa. É óbvio que ele te segue, é óbvio que ele é bonzinho, que ele é um cara correto. Não teria que ser assim mesmo? Agora vai lá, tira tudo que ele tem. Fere ele, fere a família dele, fere as posses, fere o que dá segurança para ele. Ele vai te amaldiçoar na tua cara. E aí Deus fala, tudo bem, você acha isso? Então, pode levar as coisas que ele tem. Pode levar as posses, pode ferir a família. Mas não toca nele, pode ferir todas essas coisas. E ele vai permanecer. E essa é a primeira aprovação de Jó. Os filhos morrem e as posses são todas tomadas. Se você continuar a ler um pouquinho, a gente não vai ler tudo, porque senão vai ficar muito longo, mas se você continuar a ler um pouquinho, você vai perceber que não foi assim, tipo, ele perdeu um filho hoje e sei lá, daqui 6 meses ou daqui 1 ano ele perdeu o outro. Não foi uma notícia ruim hoje e daqui 2, 3 anos outra. Foi uma atrás da outra. Ele foi perdendo tudo, as coisas dele foram pegando fogo, vendaval passou, incêndio chegou, as coisas queimaram, os filhos morreram, tudo de uma vez. E aí, a gente vai ver que não bastou. Não bastou isso. E ele fala no final, depois de que tudo isso acontece, lá no versículo 21, ele se compadece, ele se entristece, mas ele diz, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Beleza, Satanás levou os filhos, destruiu a família, levou as posses e Jó permaneceu. Ele continuou firme, mas não acabou aí. Satanás volta. Ele volta lá no capítulo 2. E vamos ler o 2:4. Ele diz para Deus. Jó capítulo 2, versículo 4. Ele diz para Deus, pele por pele,
respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Beleza, ele conseguiu permanecer mesmo sem a família, mesmo sem as posses, mesmo sem os animais, as propriedades que ele tinha. Mas e se a saúde dele for tocada? Um homem que faz tudo pela sua saúde. A gente costuma dizer isso, né? Que a saúde é o que a gente tem de mais importante, porque se a gente não estiver bem, se a gente não estiver saudável, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue aproveitar o dinheiro, a gente não consegue curtir os lugares que a gente quer com os nossos amigos, com a nossa família, porque o nosso corpo nos impede de fazer isso. E é isso que Satanás fala para Deus. Satanás diz: se você tocar a saúde dele, um homem faz tudo pela saúde. Se você tocar a saúde, ele vai te amaldiçoar na tua face. E aí vamos ler lá. Qual que foi, o que aconteceu com Jó? E a saúde dele foi tocada não como uma gripe, não como algo superficial. Mas olha lá no 8, qual que era a situação de Jó? Vamos lá no 8. Jó 2:8. Eu fiquei lendo esse versículo e olhando para esse versículo um tempão. Então Jó apanhou um caco de louça. Pensa num pedaço de vaso quebrado, num pedaço de copo quebrado. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. O corpo dele estava apodrecendo, gente. Coçava, estava podre, estava cheio de feridas. A ponto dele pegar um pedaço de vaso de barro, um pedaço de caco e coçar o corpo com um pedaço de caco, enquanto ele estava lá sentado, jogado no meio das cinzas. Essa era a situação dele. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amém? Mas a gente poderia parar por aí e dizer: poxa, como Jó perseverou. Como ele era forte mesmo, né? Como ele era realmente um homem de Deus. O Senhor tocou na família dele, permitiu que Satanás tocasse na família dele, nos filhos, nas posses, na saúde dele. O homem estava, acabado. Era um nada, não sobrou nada. E mesmo assim ele continuou falando: não. Como que a gente vai aceitar o bem que Deus nos deu e não vai aceitar o mal? Poxa vida. Jó, firmeza demais. Só que a história não acaba aí. E a gente pode se identificar com isso. Jó não é um livro importante porque fala de sofrimento ou porque nos narra algumas coisas. Ele fala de sofrimento de Jó e é um livro importante porque Jó sofreu, mas é um livro importante porque nós sofremos. Nós já sofremos, nós estamos sofrendo ou nós sofreremos. É algo que não dá para a gente escapar. É algo que não dá para a gente tentar fugir e para a gente fazer uma oração constante de Deus: eu não quero sofrer nunca. É legítimo pedir para o Senhor para que nos livre de sofrimentos, para que nos livre de situações. Mas é uma ilusão muito boba da nossa parte achar que a gente não vai sofrer nunca. Que a gente nunca vai passar por situações que vão nos exigir determinadas decisões e que nos vão causar sofrimento de algum tipo. Não sei qual tipo de sofrimento, mas todos nós, sem excluir nenhum de nós vamos passar por situações de sofrimento. Então Jó é um livro extremamente importante para a gente, porque Jó sofreu, mas porque nós também sofremos. E nós precisamos nos dedicar, não a entender, e é esse o princípio dessa ministração, não a entender o sofrimento, mas a encontrar o Senhor nele. Amém? O problema do sofrimento, e acho que você pode concordar comigo, nunca é só o sofrimento em si. E a fonte do sofrimento, ela pode ser variada. Pode ser a perda de alguém, pode ser a morte de alguém que você ama muito, pode ser um abuso, pode ser um não, pode ser o fim de um relacionamento. Sei lá, gente, se eu fosse ficar falando de fontes de sofrimento no mundo como que a gente vive, a gente ia passar
a noite inteira aqui procurando. As fontes de sofrimento, elas são inúmeras, 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 inúmeras. E a gente não pode menosprezar o sofrimento de ninguém. Às vezes algo que é extremamente doloroso para mim pode não ser para você. E algo que é extremamente doloroso e que marcou sua identidade de um jeito tão profundo, pode simplesmente não fazer sentido nenhum para mim. E é por isso que a gente precisa olhar para o sofrimento dos outros com misericórdia e com compaixão. Porque não é porque não dói em mim, que não está de fato doendo e machucando outra pessoa. Mas o problema do sofrimento nunca é só o sofrimento em si. Perder alguém, sofrer algum tipo de abuso, sofrer com o fim de um casamento, enfim. Só aquilo lá em si, só o fato, já é muito difícil. Mas o problema é que o sofrimento, ele sempre vai tendo desdobramentos. Nunca é só o fato em si. Você sempre vai tendo que lidar com um monte de coisas relacionadas àquilo que te aconteceu. Nunca é só o que te aconteceu. Sempre tem outros desdobramentos. E é por isso que é tão penoso pra gente. Porque se fosse só, poxa, sofri. Eu perdi alguém que eu amo muito. Perdi alguém que eu amo demais. Eu tô sofrendo muito. Eu sofri muito na hora, no dia, 2 dias depois. E depois acabou. Se fosse só isso, tudo bem. Mas a gente tem que lidar com muitas coisas. A gente tem que lidar com a saudade, a gente tem que lidar com a ausência. E no seu sofrimento, eu tenho certeza que você tem que lidar com muitas coisas também. Não só com o seu sofrimento em si. E essa que é a grande questão. O sofrimento, ele tem muitos desdobramentos. E a gente vai ver que isso aconteceu com Jó também. Não parou por aí. Ele falou, uhul, eu sou um baita homem, eu consegui não amaldiçoar o Senhor e permanecer, não. A gente vai ver uma humanidade extremamente escancarada em Jó, assim como nós. Ele também questionou. Ele também se colocou num lugar de sofrimento profundo, porque não era para menos. Ele estava passando por situações muito difíceis. E a gente vai ver ele escancarando essa humanidade durante os capítulos aqui. E eu queria dividir o livro em 3 momentos, para que ficasse mais fácil da gente acompanhar. O primeiro momento é o discurso de Jó, ou o grito de Jó, parafraseando o Kaique. Ele também deu um grito, logo nos primeiros capítulos. O segundo momento são os amigos de Jó. E o terceiro momento são as perguntas de Deus, que ele esperava no íntimo do seu coração que esse terceiro bloco fosse intitulado como as respostas de Deus. Mas a gente vai ver que não foram respostas, foram perguntas. Então a gente vai dividir para ficar mais fácil da gente acompanhar o que aconteceu em 3 momentos. O grito de Jó, os amigos e as perguntas de Deus. Amém? No capítulo 2, se a gente seguir, passar o capítulo 2 e for lá para o capítulo 3... Não, ainda no capítulo 2, no final do capítulo 2, a gente vai ver que os amigos descobrem que Jó está lá sofrendo, está passando por uma situação muito, muito difícil. E eles se compadecem e eles saem de todos os cantos que eles estão. Eu imagino que cada um morava num lugar. E eles saem dos cantos onde eles estão, onde eles moram. E eles decidem ir até Jó para se compadecer do sofrimento dele, para falar, poxa, a gente está aqui. E a gente vê no começo que eles chegam com o objetivo de mostrar solidariedade para Jó e para consolar ele. E eles permanecem ali por 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra. Jó está sofrendo, ele rasgou as vestes, ele está passando por uma situação muito difícil. E os amigos, vários amigos, eles chegam de vários cantos e eles simplesmente se assentam ali com Jó. E eles passam esse tempo em silêncio, sem falar nada, só ali com um amigo por 7 dias e 7 noites. Mas eu acho que a gente pode dizer que, infelizmente, esse período de silêncio acaba. Em um momento, esse período de silêncio acaba. E é aí que a gente vê o primeiro momento dessa nossa divisão de hoje, que é o grito de Jó. E o silêncio dele acaba, o grito dele começa com uma maldição. Vamos lá em Jó 3. Para você não achar que Jó era um super-homem e que nós nunca iremos atingir determinado ponto, ou que nós não podemos aprender com ele. Jó 3:3. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino.
Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. O que ele queria dizer? Maldito seja o dia em que eu vim para essa terra. Maldito seja o dia em que eu nasci. Vai lá comigo para o capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele disse. Por que eu não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos que me receberam e seios que me amamentaram. Por quê? Por que eu nasci? Vamos para o 16. 3,16. Por que não me sepultaram como uma criança abortada? Como um bebê que nunca viu a luz do dia. O mesmo homem que disse: o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Foi um homem que escancarou a sua humanidade no último grau e disse para Deus: por que eu nasci? Se era para isso me acontecer. E eu já tive nessa situação, eu acredito que você já esteve em algum momento numa situação que te colocou como no limite. E te fez chegar diante de Deus e dizer para Deus: por quê? Por que eu nasci se era para isso me acontecer? Vamos lá no 25 e 26, para a gente ver uma coisa importante. Nesse mesmo discurso, nesse mesmo grito de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, ele diz: o que eu temia vinha sobre mim, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Perceba que ele diz isso: o que eu mais temia me aconteceu. O que eu receava, aquilo que eu tinha medo lá no profundo do meu coração, foi exatamente isso que me aconteceu. Ele pensava sobre isso. E a gente vê que essa atitude dele lá no começo, de às vezes entregar um sacrifício antes de que o filho cometesse algum pecado, aquele cuidado extremo, era um muro que Jó construía entre ele e a verdadeira face de Deus. E o nome desse muro era sofrimento. Ele tinha medo de sofrer. E isso separava Jó de ter um encontro verdadeiramente com quem Deus era. O relacionamento de Deus com ele, dele com Deus, ainda não era profundo o suficiente. Existia uma barreira. E o nome dessa barreira era sofrimento. E muitas vezes a gente se encontra nesse lugar. De criar uma barreira entre a gente e Deus. E essa barreira muitas vezes é o sofrimento. A gente não quer sofrer. Nenhum de nós aqui, se eu perguntar para você quer sofrer? Não, você não quer, eu não quero sofrer. Eu não quero ter que passar por determinadas coisas. E assim era com Jó também, ele não queria sofrer. O relacionamento dele com Deus ainda vacilava um pouco. Porque lá no fundo do coração de Jó e lá no fundo do nosso coração, a gente sussurra bem baixinho, para ninguém escutar. Às vezes para nós mesmos não escutarmos. Se isso acontecer comigo, Jesus, se isso me acontecer, eu não sei se eu posso continuar acreditando no Senhor. Eu não sei se eu posso continuar contigo se isso me acontecer. Eu não sei se eu aguento permanecer se essa coisa, se esse sofrimento me abater. E a gente não fala isso em voz alta, mas algo sussurra lá no fundo do nosso coração. E aí a gente constrói esse muro. Eu me relaciono com o Senhor, mas até onde a barreira do sofrimento me permite? E o engraçado é que não é o sofrimento de fato que nos perturba, mas é o sofrimento imerecido. Porque a gente olha para o nosso sofrimento e a gente sempre acha que a gente não merece. E era assim com Jó também. Ele olhou para ele e ele se colocou diante de Deus e disse: eu fazia tudo certo, eu era um homem justo, eu era um homem temente ao Senhor. E tudo que eu mais me assombrava, tudo que mais me causava medo, me aconteceu. Então, você percebe que no caso de Jó e no nosso caso também, a gente chega diante de Deus com petições e com reclamações tão,
tão agudas, porque o que incomoda a gente não é só o fato da gente sofrer, mas é o fato de que a gente acredita que o nosso sofrimento é imerecido. O que nos perturba de verdade é a ideia de que eu não mereço o sofrimento que eu estou passando. É a ideia de que eu passei um tempão servindo e acreditando em um Deus injusto. É isso que me incomoda lá no fundo. A ideia de que Deus foi injusto comigo. E aí a gente começa a entrar num caminho perigoso. Porque a gente começa a usar as nossas experiências de sofrimento como validação ou como desculpa para a nossa rebeldia. Deus fez isso comigo. Deus me colocou nessa condição. Então eu tenho direito sim de dizer não. O Senhor não é mais Deus sobre a minha vida. Eu tenho direito de olhar para quem me julga, para quem fala alguma coisa para mim e dizer, mas eu estou fazendo isso porque aquele Deus me abandonou. Você está vendo o que eu estou passando? Você tem noção do que está acontecendo comigo? Não, você está de brincadeira. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Você não tem noção de como meu corpo foi marcado, de como eu fui ferido. Eu tenho direito sim de dizer não para Deus. Eu tenho direito sim de fazer o que eu faço. Eu tenho direito sim de me entregar aos meus próprios prazeres sem pensar em nada. A gente começa a usar o nosso sofrimento, as nossas experiências de sofrimento, como validação ou como desculpa para a nossa rebeldia. A gente está acostumado, porque a gente foi criado assim. E não estou falando que é um erro na nossa criação, mas desde criança a gente está acostumado ao quê? A punição ao erro. E aí a gente tem um senso de justiça, beleza. Quando você é criança, você faz alguma coisa ruim, você é punido por aquilo, mas na sua cabeça você entende, bom, eu estou recebendo essa punição porque eu fiz uma coisa ruim, então você se contenta com aquele senso de justiça. Poxa, tá certo, né? Eu fiz um negócio ruim, então eu estou recebendo uma punição. Beleza. E a gente foi criado assim. Só que a gente vai trazendo isso para a nossa juventude, para a nossa adolescência, para a nossa juventude, para a nossa vida adulta também. Beleza. Punição decorrente do erro é justiça. Eu fui punido porque eu errei. Então eu consigo entender um senso de justiça aí. Mas a questão é que quando a gente começa a crescer, a gente descobre que não basta ser bonzinho e fazer tudo certo e que a gente vai ser recompensado sempre por isso. A gente vai se deparar com um problema, com um mistério, de que às vezes a nossa quantidade de erros e a nossa quantidade de acertos não necessariamente vão ter relação com a nossa quantidade de sofrimento. Às vezes você está fazendo tudo certo. E poxa, um mal me aconteceu. E aí vem aquele seu senso de justiça. Poxa, eu estava fazendo tudo certo. Por que essa coisa ruim me aconteceu? E aí você pensa, poxa, Deus está sendo injusto comigo. De alguma forma, Deus está sendo injusto comigo. E esse tipo de sofrimento, ele nos confunde e ele nos ofende. E a gente vê Jó expressando isso de uma forma tão clara, que talvez nenhum de nós aqui tenhamos tido coragem de fazer isso alguma vez na vida. E ele expõe isso diante de Deus de forma claríssima. Ele fala, Senhor, eu estou sofrendo tanto que eu não consigo compreender por que eu nasci. Por que o Senhor não me enterrou no dia do meu nascimento? E ele é extremamente claro com Deus. Mas algo incrível dentro disso é que a gente vê que Jó, ele se recusou a excluir Deus como uma solução para o seu sofrimento. Ele se recusou a tirar Deus da jogada. E a gente vê o mundo comumente fazendo isso. E às vezes a gente tende a fazer isso. A olhar para situações de sofrimento, a olhar para as coisas ruins que acontecem e falar, pô, não é possível que existe um Deus e isso está acontecendo. Não é possível que as crianças da África estejam passando fome e Deus exista de verdade. Deus se importe. Não é possível. É isso que o mundo comumente faz. Ele exclui Deus da jogada. O sofrimento faz com que as pessoas excluam Deus da jogada. E às vezes a gente tende a fazer isso. Pô, se isso me aconteceu, é um sinal bem claro para mim de que Deus não estava comigo.
Mas uma lição preciosa que a gente pode aprender com Jó é que ele foi extremamente sincero com Deus, mas em nenhum momento ele excluiu Deus para dar razão do sofrimento dele. Ele queria uma resposta. Ele queria uma resposta de Deus. Mas o tempo todo, capítulo a capítulo, a gente vê ele se recusando a excluir Deus e usar isso como uma solução. Poxa, se eu não encontro a minha resposta, qual que vai ser a minha conclusão? De que Deus não estava comigo. Então eu vou excluir ele da jogada. Mas em nenhum momento Jó faz isso. Talvez você olhe para esse livro e olhe para essa ministração e pense: ela vai me dar um passo a passo de como que eu posso me livrar do sofrimento. Ou ela vai me dar uma resposta definitiva para algo que eu passei a minha vida inteira me perguntando: por que eu sofro? Por que aquela coisa ruim aconteceu com aquela pessoa que eu amo? Por que eu perdi uma pessoa que era tão importante para mim? Mas a leitura de Jó, ela não é um guia, não é um manual de como a gente pode se livrar do sofrimento. E nem é uma resposta definitiva sobre o nosso sofrimento. O sofrimento é um grande mistério. E no panorama do livro de Jó, a gente consegue enxergar o Senhor num plano tão maravilhoso de levar Jó a um lugar mais profundo. O Senhor determinado a quebrar aquela barreira que separava ele de Jó, chamada sofrimento. Que ele não tinha chegado ainda, e que muitas vezes nós também não tenhamos chegado nessa noite. Talvez você tenha temores que te impedem de confiar em Deus plenamente. E um dia eu me vi nessa situação também, com um temor muito profundo que eu já compartilhei aqui. Foi a primeira vez, lá, quando a gente nem servia como líderes de jovens, lá na igreja do bairro Pelegrino lá. Foi a primeira vez que eu peguei no microfone para abrir um culto de jovens e eu compartilhei um medo muito profundo que eu tinha, que era algo que, de alguma maneira, me separava do amor profundo de Deus. Porque eu tinha certeza de que eu era amada e de que eu era cuidada por Deus enquanto a minha avó estava viva. E eu usava isso como um parâmetro para medir o amor de Deus por mim. Eu sei que Deus me ama porque ela está aqui ainda. Eu posso ver que Deus me ama porque eu sou extremamente amada pela minha avó. E por muitas vezes eu fiz uma oração muito parecida com a de Jó. Senhor, isso é o que eu mais tenho medo, não faz isso comigo. Como se eu quisesse dizer para Deus: Senhor, o Senhor não tem direito de fazer isso comigo. Porque eu amo muito, porque eu preciso muito. E talvez seja a oração de muitas pessoas aqui: Senhor, o Senhor não tem direito de fazer isso comigo, porque eu amo muito. Eu amo muito minha mãe, eu amo muito meu pai, eu amo muito meu avô, minha avó, meu namorado, não sei. Mas isso nos impede de ter um relacionamento de confiança profunda com Deus. E era esse lugar que Ele queria levar Jó. E é esse lugar que Ele quer levar cada um de nós também. Um lugar sem barreiras, que nos impedem de enxergar verdadeiramente a face de Deus. Existe um mistério a respeito do sofrimento. E nós não estamos aqui para desvendar esse mistério hoje. E grande parte desse mistério, que é algo maravilhoso, que é algo incrível em Cristo, é como que algo que foi forjado para que nós sofrêssemos, como que algo que foi forjado muitas vezes para que fosse o nosso fim, pode nos levar à presença de Deus no estado de adoração, no estado de louvor e de rendição, como nenhuma outra coisa pode nos levar. No meu maior sofrimento, porque sim, a minha avó morreu, eu perdi minha avó. No meu maior sofrimento, foi o lugar onde eu consegui ouvir mais claramente a voz de Deus. Foi o lugar onde mais claramente eu consegui enxergar coisas que antes pareciam tão óbvias e que eu simplesmente não conseguia ver. Simplesmente eu não conseguia enxergar. Então, uma das coisas mais incríveis desse mistério do sofrimento é que ele pode nos levar à presença de Deus no estado de adoração, de louvor e de rendição, que nenhuma outra coisa pode nos levar. Vamos contextualizar um pouquinho agora a parte 2. Porque não termina aí. Jó grita então, indignado. Ele se frustra profundamente, porque coisas muito ruins estão acontecendo com ele. E aí vem os amigos.
poxa vida, os amigos, entre aspas. E lá do capítulo 4 até o capítulo 37, a gente vai encontrar uma conversa bem extensa, de um amigo fala, ele dá seu argumento e Jó responde, outro amigo fala e Jó responde de novo, e a gente vai ver isso até lá quase o final do livro de Jó. Um diálogo bem grande dele com os amigos. E em situações difíceis, como mortes, hospitais, situações de abuso, sempre aparecem as pessoas para achar o que houve de errado e para te oferecer uma solução. Sempre, sempre, sempre aparecem essas pessoas. Parece que a gente tem um apego, um gosto pelo sofrimento. Se acontecer um acidente, todo mundo passa devagarzinho para ver o que está acontecendo. Se tem uma pessoa caída no chão, você quer ver quantos ossos ela quebrou. O que aconteceu? Eu li uma frase na minha Bíblia de estudo que fala assim: os que sofrem atraem os que consertam, como carniça atrai os abutres. Sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer alguém com uma razão. Você está sofrendo por isso. E foi exatamente isso que os amigos fizeram com Jó. Um atrás do outro. Eles levantavam razões para o sofrimento de Jó. E Jó estava procurando a razão do sofrimento dele em Deus. Senhor, o que aconteceu? O que o Senhor estava fazendo? Por que isso está me acontecendo? Jó procurava a razão, a resposta do sofrimento dele em Deus. E os amigos já tinham encontrado a razão do sofrimento de Jó nele mesmo. Alguma coisa está errada com você. Alguma coisa você fez de errado para estar sofrendo desse jeito. E durante os capítulos que a gente não vai ler, durante os capítulos aí, até o capítulo 37, os amigos foram levantando inúmeras razões para o sofrimento de Jó. Pecado. Bom, eu entendo que pecado gera sofrimento. E se Jó está sofrendo, naturalmente eu concluo que ele pecou. Amigos diziam isso, você pecou, por isso que você está sofrendo desse jeito. Simples. Outros diziam, apresentavam argumentos e não tinham compaixão nenhuma. Outros agiam como médicos e davam uma medicação, uma receita fria. Faz isso aí que vai resolver e pronto, acabou. Outros apresentavam aquele moralismo piedoso. De que ou você é mau ou você é bom. É 8 ou 80. Ou você é justo ou você é mau. Então você faz isso aí que eu estou te falando porque eu sou extremamente zeloso e vai dar certo. Só que não era nenhuma dessas coisas que Jó precisava. Às vezes pessoas vão chegar na nossa vida em momentos de sofrimento e talvez sem querer nós podemos ocupar essa posição também de sermos essa pessoa na vida de outros que estão sofrendo e a gente vai chegar ou vão chegar até nós com soluções perfeitas, às vezes até usando a palavra de Deus. E você vai ouvir. E daí depois de ouvir tantas coisas, tantas soluções, tantas fórmulas, você para e às vezes fica pensando, por que depois de conversar tanto com essa pessoa, eu estou me sentindo pior do que antes? Por que antes da conversa eu estava me sentindo mal, mas agora eu estou me sentindo mal e incapaz? Por que isso está acontecendo? O livro de Jó é um grande protesto contra uma igreja e contra uma religião reduzidas a respostas e explicações por si só. É um grande grito de não é suficiente as respostas prontas que você tem para me dar. Não é suficiente as explicações que você tem para me dar. E pessoas vão se levantar o tempo todo tentando fazer isso com as nossas vidas. Com fórmulas mágicas para te falar, pô, cara, se você fizer isso, você vai viver uma vida de sofrimento. Se você abandonar Deus, se você se entregar aos seus prazeres, ou talvez não, às vezes manipulando a palavra de Deus, faz isso, isso e isso certinho que vai dar certo. Você vai ter uma vida sem sofrimento. Compre o meu e-book, 10 passos para uma vida sem sofrimento. Leia, invista no meu trabalho como coach e você vai ter sucesso. Era disso que você precisava. E você pensa, pô, cara, eu passando por tudo isso. Eu comendo pão que o diabo amassou e era só eu comprar o livro do teólogo coach. Do 10 passos até o sucesso que estava tudo resolvido.
Como que eu não descobri isso antes? Só que você, como um cristão, forjado na presença de Cristo, com uma identidade plena, eu estou aqui para te dizer, desconfie dessas soluções. Desconfie desses modelos, dessas fórmulas mágicas que te dizem, faz isso aí, 10 passos e você vai, sem sofrimento nenhum mais. Onde que fica o sacrifício de Jesus dentro de uma teologia dessa? Que te coloca sempre naquela posição de a vítima ofendida. Fizeram tudo para acabar com você. Fizeram tudo para te passar a perna, mas você vai vencer. Se você fizer isso, você vai vencer. Se você for bom o suficiente, focado o suficiente para fazer tudo que eu estou te falando, vai dar certo. Essa era a fórmula dos amigos de Jó. E aí eu te pergunto, onde é que fica Jesus dentro disso? Onde é que fica o sacrifício pleno dele na cruz por você diante disso? Qual que é o papel de Cristo nesse seu esforço sozinho? Tem uma citação, para a gente finalizar essa parte dos amigos e ir para o final. Tem uma situação de Eugene Peterson, espero ter falado o nome dele certo, que diz assim, e eu queria que você prestasse atenção comigo. O sofrimento do próximo é o lugar no qual Deus está trabalhando. Os anjos temem pisar no lugar no qual Deus está trabalhando. E nós deveríamos fazer o mesmo. Mas se pisarmos em terreno alheio, devemos tirar os calçados e reconhecer que estamos caminhando em solo sagrado. Assim, deveríamos aprender a ouvir primeiro e falar depois. Muitas vezes, numa situação de sofrimento, em que você vai ter que lidar com o sofrimento de uma outra pessoa, a gente precisa parar de procurar razões ou oferecer soluções. Porque a gente tem essa mania, ela está falando alguma coisa para mim, então eu preciso dar um jeito de consertar. Ou eu preciso dar um jeito de oferecer uma solução para ela rápida. Porque se eu sou pastor, se eu sou líder, ela está entendendo que eu tenho uma solução para dar para ela, então eu preciso oferecer essa solução. Eu preciso ter uma solução rápida para oferecer para ela. E vocês já perceberam que às vezes numa conversa a gente não consegue nem prestar atenção de fato no que aquela pessoa está dizendo para a gente, porque na nossa cabeça a gente já está maquinando qual que é a resposta certa que a gente vai dar para ela? O que a gente vai ter que falar? Qual que é a solução que a gente vai ter que dar? Qual que é o versículo que eu vou ter que aplicar no que ela está me falando? E a gente se torna um péssimo ouvinte, a gente não consegue ouvir. E era exatamente o que os amigos de Jó estavam fazendo com ele, eles não ouviam. Eles só apontavam soluções e argumentos, só isso eles não ouviam. Procurar razões, se você está num momento de sofrimento, se você está lidando com alguém que sofre, procurar a razão do seu sofrimento não vai tornar ele menos dolorido. Ah, não, entendi, é por isso que eu estou sofrendo. Não vai tornar o seu sofrimento menos dolorido. E às vezes é isso que a gente vai ter que dizer para as pessoas. Eu não tenho a resposta que você está procurando. Eu não tenho a solução que você precisa, mas eu estou aqui. Eu estou disposto a te ouvir. E de uma coisa eu tenho certeza, Deus também está com você. É uma promessa dele. A gente pode orar por ela. A gente precisa aprender a parar de orar por coisas que Deus não nos prometeu e orar pelas coisas que o Senhor verdadeiramente nos prometeu. E Ele nos prometeu que a gente poderia passar por sofrimentos, mas que Ele estaria conosco. Então essa é uma verdade que você pode apresentar para as pessoas que sofrem. E se você é a pessoa que sofre, essa é uma verdade confiável que você pode crer. Deus é contigo. Você pode orar por isso. Ele não falha. É uma promessa que não falha. Jesus, afasta de mim de maneira genuína esse desejo e a forma como eu estou acabando com a minha vida, correndo atrás da razão do meu sofrimento, de uma resposta que não me cabe ter. Eu entendo, Senhor, que o Senhor é soberano. Às vezes a gente vai precisar fazer essa oração. Eu entendo, Deus, que o Senhor é soberano e que o Senhor é um Deus confiável. Então, mesmo que eu não entenda a razão do meu sofrimento, eu confio em Ti. Para a gente terminar,
a parte 3, para encerrar, vem o ápice do livro. Lá no capítulo 38, vamos comigo, para a gente encerrar. E o ápice do livro de Jó para mim, está lá no capítulo 38, 39, 40 e 41. Que é quando finalmente, depois daquele diálogo interminável de Jó com os amigos dele, os amigos argumentando, ele respondendo, tentando se fazer entendido do quanto ele estava sofrendo, Deus fala. Deus fala. Lá no capítulo 38. Vamos ler o 38 do 1 ao 7. O Senhor fala. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E sobre os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Jó esperava que Deus falasse em resposta às perguntas dele. Mas o que Deus faz é totalmente o contrário. Deus fala para ele, se coloque em posição, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer. Onde você estava? Se você acha que não tem razão para o seu sofrimento, se você acha que não existe propósito, se você acha que eu sou um Deus injusto, eu tenho algumas coisas para te perguntar. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu medi a terra com as palmas das minhas mãos? Onde você estava quando eu disse para as estrelas a maneira como elas tinham que se organizar? Onde você estava enquanto os anjos cantavam, enquanto eu fazia tudo isso? Onde você estava? A gente enxerga Deus colocando Jó e colocando cada um de nós exatamente no nosso lugar. Onde nós estávamos quando o Senhor fez todas as coisas? Por que a gente acha que a gente verdadeiramente pode olhar para a nossa vida e dizer o que é justo e o que é injusto? Onde que a gente estava enquanto Deus fazia todas as coisas? Ele é um Deus soberano e glória a Deus por isso. Porque Ele não se dobra diante do nosso sofrimento. Ele não se dobra diante das nossas dúvidas. Ele não se dobra diante dos nossos questionamentos. A gente tem a mania de reduzir Deus à injustiça do nosso sofrimento. E aí a gente para de enxergar a beleza no que Deus faz. E foi isso que aconteceu com Jó. Ele estava tão obstinado a encontrar a resposta do sofrimento dele. E ele estava tão obstinado a reduzir Deus à injustiça que ele encontrava no seu sofrimento, que ele não conseguia mais enxergar a beleza do Deus Criador, a soberania de quem Deus era. O céu ainda estava azul enquanto eu enterrava alguém que eu amei, que eu amo. Enquanto eu fazia isso e eu saí na rua, eu vi crianças brincando, dando risada. O céu estava lindo. O sol estava super brilhante. E glória a Deus por isso. Porque existe um Deus soberano além do meu sofrimento. Existe um Deus soberano além do seu sofrimento. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque o céu azul ainda estava lá diante da morte. Isso me prova que eu me relaciono com Deus tão maior do que eu. Tão maior do que os meus sofrimentos momentâneos e passageiros. E aí eu entendo que só a graça dele é suficiente. O Senhor é suficiente, Deus. A gente precisa olhar para o sofrimento e aceitar que ele é um mistério. E parar de procurar as respostas.
A gente precisa aceitar que muitas vezes pessoas comprometidas com Deus não vão sofrer menos. E às vezes elas sofrem até mais. E eu trago isso muito para mim, porque é impossível a gente ministrar algo aqui que não tenha sido ministrado em nós primeiro. E eu tenho sido muito ministrada por Deus a respeito disso. E muitas vezes também eu me questionei a respeito disso com relação à minha avó. Eu olhava para ela e eu via alguém com uma vida extremamente devota à vontade de Deus. Extremamente dedicada a viver uma vida em amor, em comunhão, em sacrifício, em deixar muitas vezes a própria vontade para que outros fossem felizes, para que outros tivessem uma vida boa, e eu consegui enxergar Cristo em tudo isso. E foi uma vida com muito sofrimento, relacionado à saúde do corpo mesmo, muito sofrida em relação a isso. Mas o que eu enxerguei nessa situação, depois de um tempo, porque eu questionei Deus muito a respeito disso, mas o que eu consigo enxergar agora, e é o que a gente pode ver na vida de Jó também, é que apesar dos sofrimentos, eu consegui ver a minha avó perseverar. Ela encontrava Deus mesmo sofrendo. E eu acho que era isso que me abismava. Como que pode? Nesses casos, diante de essa beleza incrível que surge quando você consegue enxergar uma pessoa que sofre, mesmo assim reconhece o Senhor. Uma pessoa que sofre, mas consegue olhar para o céu e reconhecer, ele ainda está azul, Deus vive. A gente consegue ver uma vida transformada por Deus e de uma beleza inexplicável surgindo. E aí, o nosso relacionamento com Deus começa a mudar, e foi isso que Deus fez com Jó. Meu relacionamento contigo, Deus, não está mais baseado em uma vida boa. Não está mais baseado no quanto o Senhor pode me dar, ou no quanto o Senhor vai manter as pessoas que eu amo do meu lado, porque eu sou egoísta. Minha vida não está mais condicionada a isso. Em Jó 42:5. A gente encontra uma das citações mais fantásticas desse livro. Depois que Deus coloca Jó no lugar dele, e ele faz isso com cada um de nós, para dizer aqui nessa noite, onde você estava? Enquanto eu fazia tudo o que eu fiz. Depois de enxergar esse Deus, Jó responde para ele, no capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A beleza do sofrimento, a gente consegue contemplar aqui. Até então, Jesus, o meu relacionamento contigo estava condicionado a uma vida boa. E eu só ouvia falar do Senhor. Mas agora, os meus olhos te viram. É um mistério inexplicável. Somente Ele pode penetrar nossos sofrimentos. Somente a graça dEle é suficiente. Se o louvor quiser subir, já pode subir. Jó não conseguiu o que ele queria, que era uma resposta. Mas ele conseguiu o que ele precisava, que era Deus. Você que está aqui hoje, você não precisa de uma resposta. Talvez você precise de um abraço. Talvez você precise de um lugar de escuta. Talvez você precise de consolo. Mas você não precisa de uma resposta. Você precisa de Deus. Eu não tenho uma explicação para o seu sofrimento. E nem tenho uma resposta para ele. Mas o que nós temos para oferecer é um Deus soberano. Um Deus extremamente confiável. Você pode confiar nele. Não tem sombra de variação. Não tem hoje sim, amanhã não.
Não tem eu acho que. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus extremamente confiável. Eu sei que às vezes é difícil se dobrar a um Deus soberano, porque a gente gosta de um Deus poderoso, mas a gente às vezes não quer aceitar um Deus que é soberano. Se eu aceito um Deus soberano, eu preciso abrir mão do medo dos meus sofrimentos. Eu preciso abrir mão do medo que eu tenho de morrer. Eu preciso abrir mão do medo que eu tenho de perder as pessoas que eu amo. Mas que nessa noite você confesse, você diga a Deus: Senhor, eu o aceito como Deus soberano da minha vida, apesar de não ter todas as respostas, apesar de não saber o porquê aconteceu comigo tudo o que me aconteceu. Eu continuo sabendo que o Senhor estava lá, o Senhor permanece lá, e o Senhor é um Deus soberano e confiável. Assim como Jó, eu não estava lá quando o Senhor fez todas as coisas. Eu não tenho toda a sabedoria, eu sou apenas pó, o meu conhecimento é limitado, mas o do Senhor não. Tem algo que o Kaique diz que é muito precioso, que é: você pode estar cansado, mas Deus não está. Você pode estar sofrendo, mas Deus não está. Ele está te sustentando nas tuas fraquezas. E uma coisa tão incrível em Jesus, e isso só pode acontecer em Jesus: sofrimento para o mundo é só sofrimento, é motivo de morte, de desgraça, de fim para o corpo. Mas sofrimento em Cristo, Ele gera cura, Ele gera perdão, Ele gera encontro. Deus é bom. Deus é bom para além das nossas circunstâncias. Deus é bom para além do que nos aconteceu. Você pode confiar que Ele é bom e Ele tem cuidado de você. Tem um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem não é te manter sempre com a autoestima lá no alto. Não é o bem que sempre vai fazer as coisas que você quer, as coisas que afagam a sua carne, as coisas que alimentam os seus prazeres. Não é esse bem. Esse bem que Deus diz na palavra é te tornar mais parecido com Cristo. É te levar, assim como Jó, a dizer para Deus: Senhor, meus ouvidos já tinham ouvido falar sobre Ti. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos Te viram. Eu consigo Te enxergar, não porque o Senhor me dá coisas boas, não porque eu tenho a vida que eu sempre sonhei. Eu consigo Te enxergar por quem Tu és. Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus santo. Se coloquem de pé. Vamos orar para encerrar esse culto na plena certeza de que um Deus soberano tem cuidado de nós. Renunciando com ousadia nessa noite, renuncie à necessidade de respostas. Talvez você esteja sofrendo mais do que é devido, porque você tem passado um tempão procurando as respostas. Por que isso me aconteceu? Que nessa noite você renuncie à necessidade das respostas. E que você confie plenamente num Deus que cuida de você, num Deus que não muda. Você precisa de um abraço, você precisa de consolo, você precisa de Deus. E é isso que você vai encontrar aqui nessa noite. Feche os teus olhos, ore comigo, faça uma oração comigo. Que enquanto eu oro aí, você declare essas palavras no seu coração e no seu espírito também. Senhor, eu renuncio à necessidade de respostas. Eu renuncio à necessidade de ter o controle de todas as coisas. Eu confesso, Jesus, que Tu és um Deus soberano. Me abraça nessa noite, Jesus. Me abraça nessa noite, Senhor. Me ajuda, Senhor, a renunciar essa necessidade das respostas. Essa necessidade, Senhor, de saber o que me traz sofrimento, de saber a razão do meu sofrimento. E nessa busca louca, Senhor, me vê envolto de mais sofrimento ainda, Jesus. Me ajuda a renunciar, Pai.
Me ajuda a conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas que meus olhos possam te ver. E que a minha boca, que os meus lábios possam confessar, apesar de todas as coisas, apesar da morte, apesar da separação, apesar dos rompimentos, das traições, dos meus desejos, das lutas que eu tenho. Jesus, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente, Deus. O Senhor é suficiente na ausência. O Senhor tem produzido graça em mim. Confesse isso com seus lábios nessa noite. Pai, eu quero que o Senhor seja Deus soberano da minha vida. E eu quero enxergar, Jesus, que todas as coisas são sobre Ti. Todas as coisas são sobre Você, Jesus. Não são sobre mim. O dia continua nascendo apesar do meu sofrimento. Glória a Deus por isso. Eu posso viver mais um dia. Eu não estou limitada aos meus erros. Eu não estou limitada ao que aconteceu comigo, porque meu Deus é soberano. Você não é o que te fizeram. Você não é o que aconteceu com você. Você não está reduzido à tristeza de alguém que você perdeu. O sol nasceu de novo. Glória a Deus, existe uma nova chance. Aleluia, Jesus. Nós queremos confessar que Tu és Deus e que todas as coisas são sobre Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. É você, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, e a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, e a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Até te encontrar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva
Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado você que chora, pois as suas lágrimas serão consoladas, porque Deus é Deus além do seu sofrimento. O seu sofrimento, o terreno do seu sofrimento é desígnio e é domínio do Senhor. Ele está lá, Ele te consola, Ele te abraça e Ele é suficiente. Você não precisa de mais nada além do Senhor. Os breves sofrimentos, as tentações momentâneas, nada disso se compara à glória e à graça que nós encontramos e um dia encontraremos de forma plena e absoluta em Cristo Jesus. Seus sofrimentos não podem ser comparados ao amor de Cristo. E Ele está repousado sobre você nessa noite e sobre toda a sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor.